Essa palavra mexeu muito comigo, me impactou e eu fico assim, Deus, é para pregar mesmo. Então hoje eu quero liberar algo sobre a tua vida que eu mudei o nome, eu coloquei assim porque é o mapa da conquista ou o script da conquista. Eu falei o limite porque a gente vai perceber até onde Deus quer nos levar para conquistar. Qual é o limite das conquistas do povo de Deus? Aqui fala, mas muito mais do que qual é o limite, aqui nesse texto que eu vou falar, nessa palavra, nós vamos ver o Senhor dando quase um mapa. E a gente gostava, pelo menos eu gostava daqueles filmes de tesouros, né? Tem um tesouro escondido, e daí tinha um mapa do tesouro, e as pessoas iam, quem achava o mapa ia seguindo e tentando ver, descobrir. E eu quero dizer que o Senhor nos deixou mapas para nós alcançarmos as conquistas, e sem muito segredo, porque tem mapas que você precisa ser um Indiana Jones para saber decifrar mapas, você precisa ser um especialista. Não, aqui nós precisamos apenas ouvir a voz de Deus, ter o discernimento de que Ele está falando e acreditar que aquele mapa é para mim, é para você, é para o povo dele, e dar prosseguimento e seguir em direção à conquista. Quem crê que Deus tem um mapa das conquistas para nós essa noite? Amém? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, um grande conquistador. Josué capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 5, não, do 1 ao 4, por favor, só do 1 ao 4, é um texto mais conhecido do 6 em diante, mas eu só quero parar aqui, do 1 ao 4, eu vou me basear, a base vai ser o mapa, se encontra no versículo 4, mas eu quero ler todo para a gente começar essa palavra. Então, tema, o mapa da conquista, o script da conquista, Josué 1, de 1 a 5. Se você puder colocar na ARA, por favor, porque na NVI não tem os termos que eu pensei aqui, que eu quero muito mais do que um mapa geográfico, é um mapa que a gente vai perceber que os pontos, os lugares que Deus aponta, vai para além da geografia, são lugares espirituais, que é onde nós podemos chegar e onde o Senhor quer que nós cheguemos para conquistar algo que não tem limite, tá? Conseguiu na ARA? Vamos ver se é a mesma versão aqui. Capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, o grande líder do povo de Deus, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, e servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, ele morreu. Agora você dispõe-te agora e passa esse Jordão, você e todo este povo, a terra que eu prometi a dar, que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. A conquista será desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande ou o grande mar, até o poente do sol. Esse será o vosso limite. Está aí, isso. Desde o deserto, então aqui está o mapa. Aonde? Qual é o mapa da conquista? Deus chega para Josué e fala: olha, Moisés está morto, agora você que vai ser responsável, você vai levantar e juntamente com esse povo, vocês vão atravessar o Jordão e vão tomar posse da terra, vocês têm que conquistar. Tem muita coisa que eu tenho para dar para vocês, só que vocês precisam levantar. Mas para que vocês não fiquem perdidos, eu vou falar até onde vai chegar a conquista de vocês. E ele começa, e eu queria que você repetisse, da onde vai ser? A partir do deserto, diga deserto.
e o Líbano, do deserto ao Líbano, até ao grande rio, diga grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande. Mas a gente, em vez de falar ao mar grande, vamos falar ao grande mar, até o poente do sol, diga poente do sol. Então o mapa está aí, começa no deserto, vai até o grande rio, depois vai até o grande mar e até o poente do sol. Decorou o mapa? Esse é o mapa da conquista. Deus tem conquistas e mais conquistas, e o mapa da conquista para você viver os limites, o script da conquista da tua vida, do teu ministério, da tua casa, da tua família, dessa igreja, se encontra aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas você já pegou aí esses pontos. Mas antes de entrar nesse ponto, eu quero começar dizendo que esse texto se deu no momento que o povo chega diante da terra prometida, depois de 40 anos de deserto, mas ainda tinha deserto, porque muito da terra prometida era de uma maneira milagrosa. Você vê Israel, ele está no meio de um deserto, mas é uma terra que realmente mana leite e mel, tem a bênção do Senhor. Mas ali acontece algo assim, impactante para aquele povo. O líder, aquele líder marcante, morre. Moisés, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que a hora que o pessoal precisava de água, que não tinha água, ele ia lá com a sua vara, batia na rocha, brotava água, jorrava água. Quando eles tinham fome, Moisés orava, caía pão do céu. Quando os inimigos vinham atacar, Moisés subia no cume do monte, levantava a mão e o Senhor dava vitória. Era aquele líder que quando qualquer situação acontecia, esse líder buscava o Senhor e representava o povo. E durante 40 anos aquele povo foi sustentado por Deus, mas porque tinha um líder que representava, que falava com Deus, que intercedia para Deus, com Deus em relação ao povo. Agora a hora que chega na cara do gol, agora só é o momento de vocês conquistarem. Porém, Moisés é morto, Moisés morreu. Agora vocês vão ter que enfrentar os gigantes. É uma terra que eu já dei para vocês, mas vocês vão ter que batalhar, vocês vão ter que enfrentar, vocês vão ter que lutar. Porém, sem Moisés. E por conta disso, o que acontece? O povo está em luto. O luto de um grande homem, de um líder, de um chefe, de um patriarca na época do povo de Israel, durava 30 dias. Era algo que mexia com aquele povo. E dá para imaginar o sentimento daquele povo com a morte de Moisés, né? Ali diante da terra, mas agora sem Moisés. E Josué com a responsa, porque Deus já tinha falado Josué através da boca de Moisés. Moisés fala para Josué: você é o escolhido, Deus vai te usar, você vai ser o responsável para conduzir esse povo, Deus vai ser com você. Um monte de palavra profética, mas agora é hora de colocar em prática. E Josué está lá dentro da tenda, só imaginando: e agora? Agora é comigo mesmo? Agora sou eu? Tem um rio. Se Moisés estivesse aqui, ele ia estender a vara e Deus ia abrir o Jordão. E agora com esses gigantes, quando eu falei lá que a gente, lá quando os 12 espias foram lá, e Josué falou: vamos atacar, lógico que o Senhor vai ser conosco, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorá-los como pão. Quando Josué fala isso, ele tinha Moisés. Ele sabia que Moisés, num tempo atrás, ele estava guerreando, e Moisés estava no cume do monte lá, e ele sabia que quando Moisés levantava a mão, o povo tinha vitória. Mas quando Moisés se cansava, começava a baixar a mão, o que acontecia? Os inimigos começavam a ter vitória sobre Josué, que estava lá embaixo. E Josué numa dessa agora: não, vamos enfrentar os gigantes. Com Moisés aqui eu enfrento.
porque é só ele levantar a mão para o céu, que os gigantes nós vamos ter vitória. Mas e agora sem Moisés? Será que se os gigantes começarem a ter vitória, quem que vai levantar a mão? Quem que vai orar? Quem que vai ter o cajado do milagre? Por conta disso, Moisés está dentro de uma tenda. Passa os 30 dias, e o povo todo lá, diante da promessa, diante da terra, diante da possibilidade da conquista, da vitória, de experimentar um novo tempo. Mas todo mundo, e principalmente aquele que foi responsável, que ficou responsável para falar: vamos, agora é conosco, agora é com a gente. Porque não é a questão de Moisés, é a questão do Deus de Moisés. E o mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus, e Ele vai nos dar vitória. Mas Josué não estava assim, a ponto de ter que Deus chegar para Josué. Eu queria falar isso porque é chegado o tempo da conquista, de tomar posse da terra. O Senhor tem falado que é tempo de avançar e tomar posse das promessas para nós. Deus tem falado que é um novo tempo. É chegado um novo tempo para PIB Pirajuí. É chegado um novo tempo para a liderança, para os pastores, para a tua casa, para a tua família. Não é através só da minha boca. Todo mundo que passa aqui, todos os pastores que chegam pela primeira vez aqui, a única coisa que eles sabem falar é que Deus escolheu essa igreja para fazer a diferença. Que Deus escolheu, que Deus quer levar essa igreja para a conquista, para a vitória, para tomarmos posse. Mas a gente está assim: puxa, mas eu tive uma perda terrível, eu estou com um problema, eu estou com enfermidade, eu estou vivendo um luto, eu estou com uma situação, eu estou frustrado, eu estou dentro da tenda, e parece que essa tenda, essa sina da morte de Moisés não me deixa. Eu sinto que, como profeta, e eu me sinto muitas vezes como Josué, de vez em quando, como eu queria que meu pai fosse pastor ainda dessa igreja, como eu queria poder ser apenas o auxiliar dele, ajudá-lo, mas agora é comigo. Como a gente gostaria de ter algumas bases, alguns apoios naturais, porque Moisés, ele representava isso. Ele era o apoio espiritual, poderoso, mas palpável. Ele era aquilo que as pessoas viam. Muitas vezes nós não conseguimos avançar, porque os nossos apoios naturais, aquilo que a gente vê, nos frustra, nos decepciona, de alguma maneira morre em nosso coração, e às vezes faz a gente ficar dentro da tenda. Acho que não é possível, porque quem que vai? E eu quero dizer que nessa noite o Senhor está falando: é você, Josué, é você, porque essa conquista é para mim e para você. Então, primeira coisa que eu vejo nesse texto, antes do Senhor dar o script, dar a direção, ele levanta Josué. Ele chega para Josué e ele fala assim: Josué, Moisés já morreu. Moisés, eu não tenho mais Moisés. Agora é com você, agora você precisa levantar, agora você precisa se dispor, agora você precisa realmente deixar o que se foi, deixar a tua insegurança, você precisa ser forte, você precisa ter coragem, você precisa se posicionar. É tempo de se posicionar como um conquistador que eu te escolhi. Você 40 anos servindo, trabalhando, buscando, mas agora é tempo de você começar a liderar, a se colocar como alguém que vai conduzir esse povo. Ah, não, mas e Moisés, quem que vai fazer? Não, agora é você, porque assim como fui com Moisés, eu serei com você, porque o nosso Deus não é só um Deus dos nossos pais, não é um Deus só de Abraão, Ele é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, do pastor Mário, do Marinho, de você, dos teus pais, dos teus filhos, é o Deus de todos nós, de geração em geração. Nós precisamos parar de ficar pensando, esperando pessoas.
esperando a oração do pastor, a oração da minha mãe, a oração do meu pai. É lógico que é muito bom, nós temos que orar e pessoas orarem por nós, mas a gente precisa parar de ficar sempre esperando algo natural, porque o sobrenatural já nos abençoou e nos chama constantemente. Eis que estou à porta e bato para você sair. Ser forte e corajoso, porque eu tenho algo para você. Você tem que ser um atalaia, você tem que ser um profeta dessa geração, você tem que fazer diferença na tua casa. Às vezes a gente fica, mas eu só sou um filho, eu sou o filho mais novo. José era o filho mais novo e salvou toda uma nação, não só a família dele. Eu sou a esposa. Meu querido, se é a esposa, você sozinho, ou você sozinha, com Deus, pode mais do que qualquer exército. Davi era apenas um menino que foi desprezado pelo pai, pelos irmãos, por todo mundo, você, inclusive pelo inimigo. Ele falou, eu não vou com você baseado na minha armadura, eu não vou com você baseado na minha idade, eu não vou com você baseado se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou esposa, se eu sou menino, eu vou baseado em você, na aliança que eu tenho com meu Deus, eu vou baseado no nome poderoso daquele que eu sirvo. Deus está nos chamando. É tempo de se posicionar como conquistadores. O povo de Deus é conhecido como o povo que conquista. Ele nos chamou para conquistar. Só que muitos de nós, e eu senti preparando essa palavra, que muita gente está como Josué, ainda na tenda, precisando ouvir de Deus. Levanta, sai desse lugar, sai desse comodismo, sai desse conforto, sai dessa crise, sai da caverna, porque é hora de eu usar você e de você se levantar para fazer a diferença, para pegar esse povo, porque tem um povo aí perdido, tem um povo que não sabe o que é conquista, tem um povo que não sabe o que é salvação, tem um povo que não sabe o que é transformação, que é cura, que é libertação, e eu estou chamando você para fazer a diferença. Até quando você vai ficar? Até quando? Não, até hoje, porque a partir de hoje, o Senhor te fala, Josué, dispõe-te e levanta e passa com esse povo, para onde? Para as promessas que eu tenho para você. O Senhor está falando para pessoas aqui, levanta e dispõe para viver aquilo que eu te prometi na tua casa, aquilo que eu te prometi para tua família. Levanta, pare de desanimar, de achar que o gigante é maior do que as muralhas, do que o Jordão, porque na verdade você só tem que se dispor, porque quem vai à frente, quem vai lutar, quem vai ser o Deus Todo-Poderoso vai ser eu que vou com você. Por isso que ele fala, ser forte e corajoso, porque eu estarei contigo. O versículo 5, ele fala, não, versículo 3, ele fala, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ou seja, da mesma maneira como eu fiz com Moisés, vou fazer com você. Aonde você pisar, Josué, eu vou dar para você. Você vai lutar assim, não, mas eu que vou estar fazendo. Coloca o versículo 5 aí, por favor, desse daí, Josué 1:5. Ninguém, Josué, te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa palavra é para mim, é para você, meu querido. Nós precisamos levantar. Qual é o luto que a gente tem vivido? Quais são os desânimos? Quais são os problemas? Josué era a perda do mentor, do líder, do pai, de tudo. Hoje o que é? A perda às vezes do ânimo, da saúde, de referências, de coisas. Não interessa, hoje o Senhor chega para você, olha, isso já morreu. Ou seja, isso é passado, é daqui para frente, e daqui para frente é com você, e é eu e você, porque eu estarei com você. E mais, é você que é responsável por esse povo. E hoje eu estou falando aqui, você é responsável pela tua família, você é responsável pela tua vizinhança, você é responsável pelo teu ministério, você é responsável pela tua célula, você é responsável por essa igreja, você é responsável por essa cidade, você é responsável por onde o Senhor te levar. O Senhor está te levantando como Josué nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Mas qual
é o mapa então. Então ele só não apenas levanta. Josué, eu vou estar com você, tá bom. Então tá, me animei agora. Senhor, igual Moisés mesmo? Igual, então levantei, vamos. E agora, o que eu faço? Agora vai começar a conquista. Então por onde começa? Por onde começa a conquista? Não tinha outro lugar para começar, não? Meu querido, toda conquista, todo propósito de Deus, quando Deus chama, quando Deus começa, quando Deus tem algo grande para realizar com o seu povo, Ele leva o seu povo, Ele leva o seu líder, Ele leva as pessoas para o deserto. De verdade, se eu falasse assim, pastor, o que você acha disso? Eu não gosto, porque eu já fui, de vez em quando volto para esse deserto. Toda vez que Deus tem promessas para você viver, promessas para você, Ele primeiro te leva para o deserto. Deserto é passagem obrigatória para os conquistadores. Quem antes de começar as conquistas teve que passar para o deserto? Você lembra alguém? O próprio Jesus, antes de qualquer coisa, fala que ele foi guiado pelo diabo para ir para o deserto. Não, lá no deserto ele foi tentado, lá no deserto ele foi provado, lá no deserto, mas fala que pelo Espírito ele foi conduzido ao deserto. Quem leva o povo dele, quem leva os homens dele para o deserto, é o próprio Deus, é o Espírito que levou Jesus para o deserto, levou Abraão para o deserto, levou Moisés para o deserto, levou Davi para o deserto, levou Elias para o deserto, levou Paulo para o deserto. E eu poderia aqui ficar falando e detalhando cada coisa, cada pessoa, cada homem. Eu poderia falar dos pastores que eu conheço, que eu admiro, e depois que eu sento, depois que a gente começa a conhecer a particularidade, a gente fica assim, não imaginava, porque hoje você é pastor de uma igreja de 10 mil membros, eu não imaginava que você já viveu isso daí, eu não imaginava. Não sei se alguém já leu aquele livro Esmagado, é um dos pastores mais famosos dos Estados Unidos, T.D. Jakes lá, T.D. Jakes, é um pastor as pregações deles são marcantes, impactantes, ele é conhecido, hoje você lê o livro dele, você sente óleo escorrendo do livro, é muita unção, mas já começa o livro, você já começa assim, não sei se eu quero ter essa unção, se o preço é esse, se o preço é isso, precisa ser esmagado mesmo, porque deserto é isso, deserto é lugar que somos provados, somos humilhados, somos desconstruídos, onde o Senhor prova, onde o Senhor vai tirando de nós orgulhos, vai tirando orgulho, vai tirando prepotência, vai tirando os achômetros, vai tirando tudo que é humano, vai tirando tudo que é apoio natural, tudo que você confia em você, nas coisas naturais, porque no deserto não tem onde plantar. Eu sou o melhor, a pessoa que mais entende de plantio. Problema teu, no deserto você pode ser o que você quiser, porque no deserto não tem como você plantar. No deserto é o lugar que o Senhor nos ensina que ou nós dependemos do céu, ou nós morremos dependendo da terra. No deserto é o lugar onde Deus mostra para Moisés que o fato dele ser príncipe, o fato dele saber toda a ciência do Egito, dele saber tudo, e dele até ter um coração querendo libertar o povo dele, ele tendo boa intenção, ele tendo espada, ele sabendo lutar, ele conseguindo ter estratégias de tudo isso, ele com 40 anos, ele vai lá e agora como príncipe eu vou libertar meu povo, ele só faz palhaçada lá. Daí o Senhor fala assim, não, vamos lá para o deserto, vão lá que eu preciso tirar essa arrogância, essa prepotência, esse príncipe, esse guerreiro de você. Preciso começar a te ensinar com as cabras,
Preciso deixar você morando 40 anos com a sogra. Preciso, não, se fosse com a minha ou com a da Nilva, seria tranquilo, mas tem gente que fala que talvez morar com a sogra já, por si só, já seria um deserto, né? Mas assim, Moisés é obrigado a trabalhar para o sogro, pastorear, passar sol, ali a ponto de quando Deus aparece para ele, aquele que talvez lá atrás, antes de passar por um deserto, não, deixa que eu me apresento para o faraó, deixa que eu faço, agora, Deus, eu não sei nem falar, quem sou eu não sou nada, eu não sou ninguém. Agora você está pronto, porque você viu, no deserto é o lugar que Deus mostra que eu e você não somos nada. Se não for Ele abrindo uma rocha e fazendo jorrar água, a gente morre de sede. No deserto é aquele lugar que, se não for Ele fazendo cair pão, a gente morre de fome. É o lugar da escassez. É o lugar onde, se nós não começarmos a buscar, a orar e a confiar, até isso, porque quando Ele mandava o maná, tinha que pegar a porção certa. Porque quando você passa por problema, você quer, não, eu preciso guardar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, será que vai ter maná amanhã? Então vamos guardar a porção para amanhã, para uma semana. Apodrecia tudo. É Deus falando, não, aqui no deserto não tem isso daí. No deserto vocês são obrigados a depender dia a dia de mim. Vocês vão ter que confiar que amanhã eu vou prover. Deserto é esse lugar. Por isso que Deus geralmente não, sempre Ele manda aqueles que Ele quer usar, porque é impossível ser usado por Ele se não for humilde, é impossível ser usado por Ele se não depender dEle, é impossível ser usado com Ele com o nariz empinado, achando que é porque eu falo, é porque eu toco, é porque eu canto, é porque eu manjo daquilo, é porque eu tenho dinheiro, é porque eu faço isso. Pessoas assim dificilmente podem começar achando, e pessoas ludibriando pessoas, mas não dura, porque chega ali na frente, Deus prolonga um pouquinho o deserto, vê assim, agora não, agora você morre, ou você se curva, fala, Deus, tem misericórdia de mim, porque se não for o Senhor entrando na minha vida, entrando no meu trabalho, entrando na minha casa, entrando na minha família, tudo vai ruir. Se não for o Senhor, a rocha, no deserto a gente aprende que a rocha é a coisa mais importante. É ali que eu aprendo a construir a minha vida sobre a rocha, porque lá no deserto eu vou ter tempestade, lá no deserto eu vou ter dificuldades, e de vez em quando, até eu aprender confiar ou construir a minha vida sobre a rocha, eu vou estar sempre sendo destruído, eu vou estar sempre desmoronando, minha família vai estar sempre desmoronando, a minha casa vai estar sempre desmoronando, minha vida financeira vai estar sempre desmoronando. Por quê? Eu acho que tudo que eu construí, tudo que eu faço é por causa de mim. Meu querido, por isso que Deus tem que te levar para um deserto, por isso que Deus teve que levar todos os homens que Ele chama, que Ele usa para o deserto. Daí você fala, eu pergunto, será que você está no deserto? Daí você fala, pastor, talvez eu esteja, mas quero falar uma coisa boa. Hoje eu estou aqui para falar, se você está no deserto, você está no caminho certo, porque é ali que começa a conquista. Se Deus tem te levado ou tem permitido você ir para o deserto, é porque Deus tem plano na sua vida, e é plano de conquista. Porque toda conquista, tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, tudo aquilo que Deus tem para o povo dele, antes, a primeira coisa que Ele faz é nos conduzir para um deserto. Então se você está passando por um deserto, dá glória a Deus, porque Deus está forjando, está te lapidando para coisas maiores e coisas grandes, em nome de Jesus. Começa no deserto. O deserto é lugar onde a gente é lapidado, é escola, é passagem. Quando nós aprendemos, a tendência é para a gente dar o próximo passo. E o próximo passo é do deserto, é desde o deserto e o Líbano até, é o deserto do Líbano, seria até ao grande rio. Então não é para nós ficarmos no deserto, Ele nos prepara no deserto para nos conduzir para o próximo passo. O próximo passo é o quê?
O grande rio. Próximo passo é o quê? O grande rio. O que seria esse grande rio? Ali, falando sobre geografia, mas o Senhor trouxe ministrações espirituais que tem tudo a ver com tudo aquilo que o povo dele sempre passou. O grande rio é o lugar onde os problemas, onde os projetos de Deus começam a frutificar. O grande rio é o lugar da frutificação, da prosperidade. É o lugar onde, porque água, onde você vai comprar uma propriedade, primeiro lugar, quando negócio, sítios, lugares assim, se tem água, porque a gente sabe que água é sinônimo de vida, de possibilidade de frutificação, de criação. Você pode alimentar, você pode plantar, porque ali, à beira de um grande rio, tudo floresce, tudo prospera, a gente pode ver. Então, esse grande rio é o lugar onde os projetos de Deus começam a frutificar, onde os projetos que Deus tem para nós, é aquele casamento, é aquela vida profissional, são aqueles projetos, a profissão, a vida ministerial, a vida espiritual, a igreja, são tantas coisas. A célula é o lugar da pesca maravilhosa, da terra que mana leite e mel. É o lugar onde aquele povo entrou depois de ter passado pelo deserto. Agora a gente passa pelo deserto, nós aprendemos, nós fomos treinados. Agora a gente entra na terra que mana leite e mel, que era banhada por grande rio, que era o Eufrates. E ali tem o grande rio, o próprio mar da Galileia é um grande rio ali. E então, ali nas beiradas, nos lugares, é um lugar onde pode se plantar, e tudo que se planta, frutifica, aonde que as pessoas, o povo de Deus já começa a perceber que ele planta e ele colhe, ele constrói e a coisa começa a funcionar, começa a dar certo as coisas. O Senhor tem isso para nós. Por isso que Deus às vezes fala, o ladrão vem para matar, roubar e para destruir, mas eu vim para dar vida, e uma vida abundante, uma vida à beira de um grande rio. Esse grande rio, Salmo 1:3 diz assim, colocando aqueles que acreditam, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3 do Salmo 1 diz assim, essa pessoa é como árvore plantada à beira de águas correntes, ou à beira de um grande rio, que dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Nossa, você está animado assim para as conquistas que o Senhor tem para você? O Senhor está dando um mapa das conquistas aqui. Vamos lá, e tudo que Ele faz? Amém. Meu querido, o Senhor, Ele está falando que aquele homem que consegue sair do deserto e ele aprende, ele é humilhado, ele é trabalhado. Coloca aí Deuteronômio 8:2 para você ver a transformação do que Deus faz do deserto para esse grande rio. Deuteronômio 8:2. Recordar-se-á, coloca na NVI agora, pode voltar para a NVI, só quando for no Josué 1:4 lá. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho, da onde? No deserto, durante esses 40 anos, para quê? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não, se vocês eram dignos de ir para a terra prometida. Tanto é que muitos desses morreram no deserto. Quem entrou na terra, quem pôde ir para o grande rio, usufruir do grande rio, foram aquelas pessoas que obedeceram, que se humilharam, que entenderam no deserto o que Deus queria fazer. Pode ir para o 3. Assim ele humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. 4, pode ir seguindo aí. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos, o Senhor sustentou. Saiba, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Ele leva para o deserto para ensinar. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pode ir. Pois o Senhor, seu Deus, pois o Senhor, seu Deus, os está levando
a uma boa terra, cheio do quê? De grandes rios e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Sabe para que o Senhor nos leva do deserto? Porque Ele leva nos desertos é só para nos preparar para os lugares onde há água abundante, onde há prosperidade. O Senhor, muitas vezes, Ele nos leva para situações, porque Ele não quer o nosso mal, Ele quer nos preparar para esses lugares de bênção, de prosperidade que Ele quer nos levar. Ele não permitiu José ir ser escravo, depois ser prisioneiro, porque ele não tinha planos. Não, ele tinha um plano, mas ele foi lapidando, foi trabalhando e cuidando de José, para que José pudesse chegar ao lugar dos rios, do grande rio. O Senhor quer isso para a minha vida, isso que o Senhor quer para essa igreja. O lugar do grande rio é o lugar onde que as coisas começam a multiplicar, a frutificar, a gente começa a experimentar o favor de Deus, não um favor igual do deserto, que a gente depende, não, é o favor do nosso trabalho, do nosso plantio, é porque a gente já levantou, a gente já aprendeu com o Senhor já nos sustentou. Agora é o lugar onde eu trabalho, mas eu sei que é o Senhor que está fazendo, é a hora que eu vejo os frutos, é onde o Senhor fala assim como Pedro: Pedro, você pescou a noite inteira, mas você não pegou, então vamos lá para águas profundas, vamos para o grande rio, vamos lá para o fundo e joga a rede. E Pedro joga, e ele faz a maior pescaria de todos os tempos, porque ele já está ali preparado para viver a palavra de Deus. Quando Deus fala, ele joga na palavra. Se nós como igreja, meu querido, começarmos a viver esse tempo, Deus falou, eu faço. Deus falou para ir, eu vou. Deus falou para plantar, eu vou plantar. Deus falou para semear, eu vou semear, porque eu tenho certeza que a colheita será abundante, porque nós estamos num tempo de grande rio. Meu querido, Ezequiel 47, 12, eu sinto que o Senhor está querendo nos levar para viver isso daqui. Ezequiel 47, 12, é aquela visão daquela água que sai do trono, e vai enchendo, vai inundando a cidade, os lugares. Daí no versículo 12 diz assim, que quando aquele homem, o profeta, volta para as margens, ele começa a ver árvores frutíferas, ele começa a ver pescadores vindo de tudo quanto é lugar, pegando peixes grandes. E no versículo 12 diz assim: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Ou seja, esse lugar é um rio que sai do trono de Deus. Por isso que quando esse rio, esse lugar que nós estamos, quando o Senhor nos leva, nós entendemos que esse rio, que essa bênção vem do Senhor. Ele inunda a nossa casa, Ele inunda a nossa vida, Ele inunda a nossa saúde física, emocional, e a gente começa a fazer o quê? Seus frutos servirão de comida. Comida só para você? Não, comida para as nações. E suas folhas de remédio. É o tempo onde a gente começa não só a receber, mas a gente começa a oferecer. A gente começa a compartilhar as bênçãos, os frutos daquilo que o Senhor tem nos dado, mediante ao nosso ID, mediante ao nosso trabalho, mediante a nossa dedicação, quer seja na casa, para a família, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, quer seja e principalmente se estivermos colocando Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas, porque o Senhor está nos conduzindo para esse lugar de fartura, assim como Ele conduziu esse povo que entrou na terra prometida. Eles experimentaram, eles destruíram os povos, eles conquistaram todas as cidades, tiveram um percalço lá por causa de um pecado, por causa de uma desobediência, mas eles conquistaram, não tinha exército para resistir, e eles iam avançando, conquistando, plantando, colhendo, enriquecendo. Esse foi o tempo do grande rio, e esse é o tempo que o Senhor está querendo nos levar. Você crê nisso daí, meu querido? Agora, o povo de Israel chegou nesse lugar.
porém perderam mais tarde. Você sabe da história. Esse povo, depois de ter conquistado, ter chegado lá, e tem muita gente que chega nesses estágios: conquistei família, conquistei trabalho, conquistei a bênção do Senhor, fui para a igreja, me senti abençoado, fui usado por Deus no ministério, Deus fez e Deus me deu tantas bênçãos. Mas assim como o povo de Deus, lá Israel, não conseguiu manter aquilo. De repente ele se viu cercado pelos inimigos, e os inimigos vindo, entrando em suas casas, levando seus filhos. Eles perdendo terra, perdendo domínio, perdendo tudo. Sabe por quê? Porque eles se encantaram demais com as conquistas do grande rio. E perderam a visão de que Deus não fala que é para parar no grande rio. É deserto, grande rio, mas Deus tem um grande mar para cada um de nós. E quando é um perigo muito grande nós como igreja, como povo de Deus, porque nós somos um povo diferenciado, nós temos a bênção do Senhor. Você que busca o Senhor, você tem bênção do Senhor no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Isso é promessa dele. Se você o ama, você tem bênção. O problema é quando essas bênçãos começam a tomar o lugar da continuidade do progresso. Em vez da gente continuar para o grande mar, a gente se delicia só no grande rio, porque é um lugar gostoso, de conquista. O povo de Israel ficou: nós somos o povo mais forte. Mas tinha uma promessa. A Nilva acabou de ler aqui, na leitura dela, quando vocês entrarem, quando vocês conquistarem, quando vocês chegarem nesse grande rio, o que ele fala? Não se esqueça de mim. O grande mar, que é o terceiro lugar, as conquistas do grande rio muitas vezes rouba os tesouros, porque os maiores tesouros da humanidade, isso daí não é, os maiores tesouros da humanidade se encontram no mar, debaixo de um mar. E eu quero dizer que os maiores tesouros que nós, como povo de Deus, podemos conquistar e usufruir, não são as nossas casas, as nossas famílias, tudo isso é maravilhoso, mas os maiores tesouros, porque grande mar diz sobre profundidade, intimidade, nas riquezas do Senhor, da pessoa de Jesus Cristo, na pessoa dele. O grande mar diz sobre nós não pararmos nas conquistas naturais, nas conquistas daqui, mas nós temos que prosseguir para o grande mar, porque o mar é mais profundo. Eu quero dizer que as coisas espirituais são muito mais profundas do que qualquer conquista natural, e é esse lugar que o Senhor quer que nós avancemos. E muitas vezes pessoas não conseguem prolongar as conquistas do grande rio, porque eles não avançam para as conquistas do grande mar. E o que pode garantir as conquistas do grande rio para o povo de Deus é o avançar para as profundidades da comunhão e da riqueza, da intimidade, da profundidade do grande mar. As conquistas do grande rio não podem nos acomodar e nem tirar o nosso foco no Deus das promessas. O grande mar fala das riquezas e profundidades da intimidade com o Senhor. Paulo fala isso: ó quão insondáveis, quão riquezas, ó profundidades das riquezas do Senhor, sabe? Ele fala muito isso daí, Paulo, a ponto de ele falar: olha, tudo que eu era, tudo que eu tinha, minha posição, minha fama, minha riqueza, meu conhecimento, eu considero, ou seja, tudo que eu construí no grande rio, eu considero como esterco perto das grandezas do grande mar. Aquele povo que chegou na terra prometida, que conquistou, que avançou, que usufruiu da conquista que Deus tinha levado, chegou um momento que eles não estavam indo para o grande mar. Eles começaram: como que é o Deus do outro, como que é o Deus? Eles se perderam, porque eles não continuaram. A palavra de Deus fala: conheçamos e paramos de conhecer o Senhor,
vá na igreja e só ouça a pregação de vez em quando. Viva de ouvir pregação, viva da oração dos outros. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso conhecer a intimidade. Salmo, não sei qual a passagem, fala que a intimidade do Senhor, Ele é para os que o amam, para os que os temem, e a esses Ele revela os seus segredos. Sabia que Deus tem segredos? Sabia que na profundidade do grande mar há segredos, há riquezas? A riqueza, o Senhor tem tantas coisas para nós, mas às vezes nós estamos tão... A gente gosta só do... E aí? Não, vamos voltar para o grande rio. Eu quero dizer para você que o maior conquistador físico do povo de Israel, em termos geográfico, em termos financeiro, em termos de exército, em termos de tudo, foi o rei Davi. Os estudiosos, eles têm um mapa, até pensei, pesquisei e não achei. No seminário, quando eu fiz, eu lembro que eu tinha lá um mapa, mas não consegui achar, que mostra a totalidade da terra de quando Davi era rei. E conforme Josué conquistou já uma grande parte, mas o auge foi quando Davi foi rei. Ele expandiu tanto, quando na época do rei Davi, tinha muita terra, tudo era do domínio de Israel. Davi foi o maior conquistador, até hoje ele é idolatrado lá em Israel, ele é reverenciado. Daí os outros reis foram perdendo, o próprio Salomão já começou a perder. A gente fala muito da riqueza de Salomão. Salomão usufruiu de tudo que o seu pai conquistou. Agora, por que Davi foi o maior conquistador das coisas naturais, de riquezas, de territórios? Porque Davi foi um dos reis. Não sei se tem uma pessoa que mergulhou tanto no mar. Você lê os Salmos, tem alguns... Quais são os textos que tanto falam sobre essa intimidade do homem para com Deus, como os Salmos? Os Salmos de Davi. Davi, quando ele chega ao trono, em vez de ele falar, não, agora eu vou construir um palácio para mim, agora, você via Davi desesperado, não, eu quero, traz a presença, traz a arca da aliança, vamos lá pegar a arca da aliança, eu quero construir um templo para o Senhor. Não tem um templo, só tem uma tenda. Não, mas nessa tenda, eu quero não sei quantos levitas, eu quero 24 horas de gente adorando, exaltando, glorificando, dando honra a esse meu Deus, porque Ele é digno, Ele precisa ser reverenciado. Eu o amo, eu não quero perder um tempo. Eu vou lá para o palácio, mas eu preciso estar todos os dias prostrado diante dEle. Davi se torna o maior conquistador na vida pessoal, como rei, porque ele entendeu que as conquistas do grande rio não podiam roubar o lugar das conquistas do grande mar. As conquistas do grande mar eram muito mais preciosas, era mais importante, valia mais o buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas do grande rio serão acrescentadas. Eu não posso perder o grande mar de vista, porque é isso. Eu tenho conquista para vocês. Como que vai ser? Vai ser escola do deserto, vai ser bênçãos, conquistas, mas eu tenho intimidade, eu tenho relacionamento com vocês, para que vocês consigam viver e usufruir tudo aquilo que eu tenho para vocês. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que mandar vocês para o deserto de novo, porque vocês não são capazes de usufruir e nem manter todas as bênçãos que eu tenho para vocês. Eu quero dizer para você, escute isso que eu estou falando. Nós naturalmente não somos capazes de usufruir de todas as bênçãos. Tem gente que não tem condição de ter dinheiro, tem gente que não tem condição de ter família, tem gente que não tem condição de ter nada, porque tudo perde. Por quê?
não tem o Espírito Santo de Deus, não tem o próprio Deus falando, olha, você precisa ser isso, você precisa fazer aquilo, você precisa melhorar nisso, tal. Então às vezes acaba o Senhor tendo que, peraí, eu vou tentar voltar ele lá para o deserto, para ele aprender. Dá para entender? Por isso que vira e mexe nós, inclusive eu, muitas vezes tenho que voltar para o deserto, porque o Senhor tem bênçãos insondáveis. E sabe até onde vai essas bênçãos? Até o limite, porque fala do deserto, do grande rio, do grande mar, mas para no grande mar. Vai até onde? Gente, eu fiz vocês repetirem. Vai até onde? Vai até onde? Aonde é o poente do sol? É no oeste. Mas quem topa andar até o poente do sol? Eu um dia vendo um pastor ministrar sobre essa questão, eu achei fantástico. Quando eu estava preparando, porque faz muito tempo Deus me trouxe isso daqui. E daí falando, aonde que fica o poente do sol? A gente tem alguns lugares, e ele falou, por exemplo, a gente vai em Santa Fé, que é um dos lugares lá que a gente fica aqui no estado de São Paulo, fica mais para o oeste, ali, mas tem outros lugares aqui, mas ali tem um rio, a gente vê o sol se pondo, parece que o sol vai entrando, a gente fica num rancho lá, parece que o sol vai entrando dentro do rio assim, e é um solzão lindo, uma cor. A Nilva tem alguns vídeos, mas daí eu vi um outro pastor falando, não, um dia eu estava em Jericoacoara, que falam que é um dos mais bonitos, nossa, e não sei o que. Daí outro pastor falando, não, um dia eu estava vi o pastor Domingos falando que o mais bonito é o pôr do sol lá do deserto do Atacama, onde eles têm a igreja lá. Daí eu vi um dia o Geto falando do pôr do sol na África, que lá a gente fica imaginando aonde, mas daí com tudo isso fica assim, cara, em todos esses lugares tem um pôr do sol. Aonde você for, o pôr do sol está ali. E daí isso se enquadra com aonde você pisar. Qual é o limite da conquista para o povo de Deus? É até o poente do sol, ou até onde os teus pés conseguirem pisar. Ou seja, não tem limite para o povo de Deus. Você pode aplaudir. Então, desde que nós sigamos esse trajeto, esse mapa fala, Josué, se levante. E ele está falando hoje para mim e para você. Você está no deserto, está tendo luta, você está no lugar certo, você se matriculou na escola dos conquistadores. Então você está no lugar certo, é que Deus tem. Não, mas eu ainda não estou nem no deserto, ou por causa do deserto eu voltei para a tenda. Não, então sai da tenda, se levante e fala, onde que é? Qual a primeira passagem? O primeiro lugar é o deserto. Presente, estou aqui, vamos lá, deserto, que eu vou encarar, porque eu sei que no deserto eu vou ter a mão do Senhor, eu vou ter a nuvem do Senhor, eu vou ter o maná do Senhor, eu vou ter o Senhor me sustentando, e eu não quero parar, porque eu sei que aqui é só o ponto de partida. Eu não vejo a hora de chegar no grande rio, aonde eu vou começar a construir, aonde eu vou começar a reconstruir, aonde eu vou começar a experimentar a provisão, a fartura, a multiplicação do Senhor, aonde eu vou experimentar os projetos que o Senhor tem para minha família, para minha casa, para a igreja, para a célula, para a cidade, para a nossa nação. Vamos que vamos. E eu não vou sozinho não, porque eu fui chamado para conduzir um povo. Eu vou conduzir a minha casa, a minha família, eu vou conduzir a minha célula, eu vou conduzir os meus amigos, eu vou conduzir todo mundo, porque eu não vou com a minha força, eu vou na força poderosa daquele que me deu um mapa e que falou que, sabe qual é o meu limite? Não tem limite, porque o Senhor está comigo. Você pode aplaudir o Senhor?